Londres. Esta cidade nunca para por ninguém. Aqui, todos os dias, milhares de pessoas correm atrás dos seus sonhos. E por baixo desses mesmos sonhos, alguns se escondem e se quebram em silêncio. James Walker era uma dessas pessoas. De dia, a universidade. À tarde, o trabalho como garçom em um café antigo. E à noite, o retorno para um quarto alugado pequeno, preocupando-se com o dia seguinte. Não havia espaço para luxo em sua vida. Mas havia uma coisa que o fazia sorrir, mesmo após o dia mais difícil. Isabella Collins. James e Isabella se conheceram na biblioteca da universidade. O primeiro encontro foi apenas um sorriso. O segundo, um café. Depois vieram os trabalhos da faculdade, as longas caminhadas, e aos poucos, a vida de ambos passou a girar um ao redor do outro. Mas James sempre soube de uma verdade. Isabella pertencia a um mundo onde as pessoas usavam jatos particulares como se fossem táxis. E James, muitas vezes, voltava para casa a pé só para economizar a passagem do ônibus. Uma tarde, os dois estavam sentados em silêncio às margens do rio Tâmisa. O vento estava levemente frio. Isabella segurou a mão de James. Até quando meu pai não vai saber sobre nós? James olhou para a água ao longe. Até que eu mesmo vá falar com ele. Isabella olhou bem nos olhos dele. Você está com medo? James deu um leve sorriso. Com certeza. E mesmo assim você vai? Só por você. Na manhã seguinte, James estava no centro financeiro mais famoso de Londres. Diante dele, um prédio de vidro de 50 andares tocava o céu. Collins Global Holdings. Não era apenas uma empresa. Era o império de Richard Collins. Ao passar pela recepção, as mãos de James já estavam suadas. Cada andar que o elevador subia fazia seu coração acelerar. Último andar. Uma sala com móveis de mogno, janelas do chão ao teto. E no centro, um homem sentado em silêncio. Richard Collins. Ele deu apenas um olhar para James. Eu sou James Walker. Senhor. James disse a Richard Collins com a voz trêmula de medo. Eu amo a sua filha. Richard o encarou por alguns segundos. Em seguida, abriu a gaveta da escrivaninha. Tirou de lá um envelope branco e o colocou na frente de James. James o abriu devagar. Lá dentro havia $10,000. A respiração de James quase parou. Senhor, para que é isso? Richard se encostou na cadeira. Isso é um desafio para você. James ficou em silêncio. 3 meses. Apenas 3 meses. Se você conseguir gastar esses 10 mil dentro de 3 meses, aí sim eu vou pensar se você é digno da minha filha. James perguntou surpreso. É só isso? Não havia nenhum sorriso no rosto de Richard. Apenas uma condição. Daqui a 3 meses esteja de pé na minha frente. Quer tenha conseguido gastar o dinheiro ou não. James achou aquele desafio realmente estranho. Aqui está a continuação da história traduzida para o português do Brasil, mantendo o mesmo estilo envolvente e o tom dramático do trecho anterior. Mas não vai ser difícil. Ele pegou o envelope imediatamente. Eu aceito o desafio. Richard disse apenas, espero que você não me desaponte. Richard pensou que, se James fosse ganancioso, pegaria os 10 mil e fugiria. Caso contrário, voltaria 3 meses depois com o dinheiro intacto. Esse era o verdadeiro teste para saber se James era honesto ou ganancioso. Assim que saiu do escritório, James ligou para Nathan Foster. Nathan era seu amigo de infância. Os dois se encontraram em um café antigo. James colocou o envelope sobre a mesa. Os olhos de Nathan se arregalaram. O que é tudo isso? James deu uma risada. Só preciso acabar com esse dinheiro em 3 meses. Nathan começou a rir alto. Cara, é a primeira vez na vida que vejo alguém receber permissão para torrar dinheiro. James também sorriu. Apenas um pensamento se repetia em sua mente. Eu preciso gastar esse dinheiro de qualquer jeito. Naquela mesma noite, pesquisando no notebook, seus olhos pousaram no site de uma antiga empresa de loteria online. A internet a classificava como uma fraude. Nas avaliações, as pessoas escreviam: é dinheiro jogado fora. Pela primeira vez, um alívio tomou conta do rosto de James. É isso. Era exatamente o que eu precisava. Na manhã seguinte, sem hesitar, ele comprou os bilhetes de loteria. Em seu coração havia apenas uma certeza, a de que, desta vez, o dinheiro sumiria para sempre. Mas ele não tinha a menor ideia de que o destino havia escrito uma história completamente diferente para ele. O resultado da loteria estava prestes a ser anunciado. James abriu o celular apenas para uma coisa, para confirmar que seus 10 mil haviam sido perdidos para sempre. O sorteio ao vivo começou. O apresentador foi anunciando número por número. Primeiro número. Bateu. Segundo. Bateu. James deu um leve sorriso.
É só coincidência. Terceiro, bateu de novo. Agora seu coração começou a acelerar. O último número foi anunciado. O número do seu bilhete brilhava na tela. O vencedor do jackpot é James Walker. Aqui está a continuação da história traduzida para o português do Brasil, mantendo o mesmo estilo envolvente e o tom dramático dos trechos anteriores. James ficou olhando para a tela por alguns instantes. Ele simplesmente não conseguia acreditar. A mesma empresa que todos chamavam de fraude acabava de dobrar o seu dinheiro. Nathan Foster deu um tapa no ombro dele. Cara, parabéns! James olhou para ele com desespero. Parabéns? Eu queria me arruinar. Nathan começou a rir alto. Parece que o destino não gostou do seu plano. Mas não havia nenhum sorriso no rosto de James. O tempo dele estava acabando. E agora ele tinha ainda mais dinheiro do que antes. Logo no dia seguinte, ele viu um anúncio na internet. Uma pequena empresa de exploração afirmava que longe de Londres, sob uma antiga propriedade, havia um tesouro de séculos atrás enterrado. As pessoas debochavam daquela empresa. Os especialistas diziam que era golpe. Um alívio voltou ao rosto de James. É isso. Esta é a minha salvação. Sem pensar duas vezes, ele fez um grande investimento. As escavações começaram. Primeiro dia, não encontraram nada. Segundo dia, apenas terra. Terceiro dia, até os trabalhadores começavam a perder a esperança. James deu um suspiro profundo. Acho que desta vez deu certo. Mas na manhã do quarto dia, um bulldozer parou de repente. O motorista gritou bem alto. Tem alguma coisa aqui embaixo! Toda a equipe correu para o local. Preso sob a terra, havia um antigo baú de ferro. Quando o tiraram para fora, viram que os cadeados eram de séculos atrás. O baú se abriu, e um silêncio absoluto tomou conta do lugar. Dentro dele havia moedas antigas de ouro, joias valiosas, diamantes e artefatos históricos preciosos. Os especialistas do governo chegaram imediatamente. Após várias horas de avaliação, eles deram uma estimativa. O valor daquele tesouro? Aqui está a continuação da história traduzida para o português do Brasil, mantendo o tom dramático e a narrativa envolvente dos trechos anteriores. Era muitas vezes maior do que o investimento inicial de James. James cobriu o rosto com as duas mãos. Meu Deus! Aconteceu de novo. Nathan, parado ao lado dele, não conseguia parar de rir. Kara, acho que se você jogar água no deserto, capaz de jorrar petróleo de lá também. James olhou para ele com raiva. Não brinque com isso. Eu preciso gastar esse dinheiro e me casar com a Isabela. Só me restam 2 meses. Naquela noite, James tomou uma decisão. Agora ele precisava comprar algo que não tivesse valor algum. Depois de procurar por dias, ele encontrou um antigo navio de carga. O navio estava tão enferrujado que as pessoas nem gostavam de chegar perto dele. A leiloeira o estava vendendo praticamente a preço de sucata. O próprio vendedor foi bem claro. Este navio não tem futuro nenhum. Só serve para ser desmontado e vendido como ferro velho. O coração de James se tranquilizou. Perfeito. Ele comprou o navio sem nem pechinchar. O navio foi levado para o ferro velho. Máquinas gigantescas começaram a desmantelá-lo. James observava de longe, esperando por apenas uma coisa. Que alguém se aproximasse e dissesse: Você perdeu todo o seu dinheiro. Mas de repente, um engenheiro veio correndo em sua direção. Sr. Walker, o senhor precisa ver isto. James o seguiu até a oficina. O engenheiro lhe entregou um pedaço grosso de metal cortado. Isto não é aço comum? James perguntou surpreso. Então o que é? O engenheiro sorriu. Cobre puro de altíssima qualidade. Os olhos de James se arregalaram. O engenheiro continuou em tom calmo. O navio inteiro é feito praticamente deste mesmo cobre. No mercado internacional, isso vale muitas vezes mais do que aço de sucata. Pelas nossas contas, o senhor vai ter um lucro de pelo menos 3 vezes o valor investido. James ficou em absoluto silêncio. O seu dinheiro tinha realmente triplicado de novo. Ele não sabia se devia rir ou chorar. Olhou para o céu e disse bem baixo: É isso. Agora só resta um único caminho. E desta vez, eu vou apostar tudo na maior jogada da minha vida. 3 investimentos. 3 lucros extraordinários. James agora tinha acumulado tanto dinheiro quanto jamais havia imaginado em toda a sua vida. Aqui está a continuação da história traduzida para o português do Brasil, mantendo o mesmo tom dramático e a sensibilidade do texto original. Mas o mais estranho era, não havia sinal algum de felicidade em seu rosto. Cada novo lucro apenas o lembrava de uma única coisa. Os 3 meses estavam prestes a acabar. E ele ainda não tinha conseguido cumprir a condição de Richard Collins.
Naquela noite, James e Nathan estavam sentados no terraço de um prédio antigo em Londres. Lá embaixo, as luzes da cidade brilhavam. Nathan lhe ofereceu uma xícara de café. Cara, como você consegue ficar triste depois de ganhar tanto dinheiro? James deu um suspiro profundo. Porque mesmo ganhando, eu estou perdendo. Nathan ficou olhando para ele por alguns instantes. Depois disse bem baixo. Talvez Richard Collins se importe com algo mais do que apenas dinheiro. James balançou a cabeça. Não. Ele me mandou apenas gastar o dinheiro. E nem isso eu fui capaz de fazer. Naquela noite, James não conseguiu dormir. Assim que amanheceu, ele tomou uma decisão. Se dessa vez o dinheiro voltar de novo, então talvez este seja realmente o veredito do meu destino. 2 dias depois, James estava dentro de um estúdio de cinema antigo. Nas paredes da recepção, havia pôsteres de filmes antigos que tinham sido grandes fracassos. Foi ali que ele se encontrou com o diretor Daniel Brooks. Daniel nunca tinha conseguido fazer um filme de sucesso. A indústria praticamente já o tinha esquecido. James perguntou diretamente: se você tivesse um orçamento ilimitado, conseguiria fazer um filme? Daniel deu uma risada. Mais importante do que o orçamento é o público. James colocou uma pasta na frente dele. Não se preocupe com o orçamento. Daniel abriu a pasta e seus olhos se arregalaram de espanto. Tudo isso de orçamento? James disse apenas: eu só quero um filme. Os testes de elenco começaram. James escolheu propositalmente atores que não tinham nome algum no mercado. Rostos novos, um novo diretor musical, uma nova equipe de roteiristas. Todas as decisões que um produtor comum jamais tomaria. A equipe estava perplexa. Um assistente cochichou para Daniel. Esse homem está queimando o próprio dinheiro. Daniel apenas deu de ombros. Talvez. Mas James não parou por aí. Onde um cenário deveria custar 10, ele investia 100. Cenários de luxo, câmeras caríssimas, mudanças de locação várias e várias vezes. A cada regravação, o dinheiro escorria como água. Um dia, Nathan o chamou de lado e perguntou: James, me diga a verdade. Você quer fazer um filme? Ou quer afundar esse dinheiro? James disse a verdade pela primeira vez. Eu não quero salvar esse dinheiro. Nathan ficou olhando para ele, sem palavras. Faltavam apenas 2 semanas para a conclusão do filme. A edição terminou. O trailer foi lançado. Nas primeiras horas, não houve grande reação. Pela primeira vez, o coração de James sentiu alívio. Parece que dessa vez vai dar certo. Mas no terceiro dia, tudo começou a mudar. Um famoso crítico de cinema compartilhou o trailer. Ele escreveu apenas: esta pode ser a maior surpresa do ano. Em poucas horas, milhões de pessoas já tinham visto o trailer. Nas redes sociais, não se falava de outra coisa a não ser daquele filme. Antes mesmo de abrir a pré-venda de ingressos, os sites começaram a travar. Nathan colocou o celular na frente de James. Kara, olha isso. James ficou olhando para a tela em absoluto silêncio. Aqui está a conclusão da história traduzida para o português do Brasil, mantendo o mesmo tom dramático, envolvente e emocionante de toda a narrativa. Seu coração começou a acelerar de novo. Na noite da estreia, o cinema inteiro estava lotado de jornalistas, celebridades e câmeras. James estava sentado em silêncio na última fileira. Para ele, aquilo não era uma comemoração. Era a espera pelo seu veredito final. O filme começou. Após a primeira cena, o salão ficou em absoluto silêncio. Segunda cena. As pessoas começaram a prestar atenção. Terceira cena. Surgiu a primeira palma. Até o intervalo, só se falava sobre o filme no cinema. James fechou os olhos. Ele não conseguia entender para onde tudo aquilo estava caminhando. O filme terminou. O público inteiro se levantou de suas poltronas. O som dos aplausos parecia não ter fim e durou por vários minutos. James olhou devagar para Nathan. Havia um sorriso no rosto de Nathan. Mas no coração de James havia apenas medo. A decisão real ainda estava por vir. Números da bilheteria, direitos de transmissão por streaming e distribuição internacional. Tudo isso ainda seria anunciado. E James sentia que o destino ainda não tinha jogado a sua última carta. Apenas 3 dias após a estreia, toda a cidade de Londres só falava daquele filme. Filas imensas se formavam do lado de fora dos cinemas. Cada sessão, com ingressos esgotados. James tentava evitar ver os relatórios de bilheteria todos os dias, mas cada novo relatório parecia chegar sozinho ao seu celular. A arrecadação do primeiro fim de semana quebrou recordes. Na segunda semana, distribuidores internacionais começaram uma disputa de lances. Plataformas de streaming competiam oferecendo valores cada vez maiores. E na terceira semana, veio o anúncio oficial. O filme não tinha sido apenas um sucesso. Ele se tornara o filme independente mais lucrativo do ano.
James fechou o relatório. Em seus olhos não havia alegria, nem orgulho. Apenas um silêncio profundo. Nathan Foster foi até o apartamento dele. Ele viu os relatórios espalhados pela mesa. Agora você é oficialmente um milionário. James deu um leve sorriso. Talvez, mas eu perdi o desafio de Richard Collins. Nathan tentou dizer algo, mas James já se levantara. Ele abriu o cofre. Dentro dele estavam os 10.000 dados por Richard Collins, guardados em um envelope separado. Junto com eles, os comprovantes de cada investimento, documentos da loteria, o contrato da escavação do tesouro, a pasta de compra do navio de carga, o relatório de avaliação do cobre, os contratos do filme e todo o registro completo de cada lucro obtido. Ele colocou tudo dentro de uma maleta de couro. Vamos. Nathan perguntou apenas. Para onde? James suspirou fundo. Aceitar a minha derrota. Naquele dia, no último andar da Collins Global Holdings, a sala continuava a mesma. O mesmo silêncio. E o mesmo Richard Collins. Assim que entrou, James colocou a maleta sobre a mesa dele. Os 3 meses acabaram, senhor. Richard apenas acenou com a cabeça. Sente-se. Em vez de se sentar, James abriu a maleta. Primeiro, tirou o envelope com os 10.000. Depois, uma a uma, tirou todas as pastas. Senhor, eu não consegui gastar o dinheiro. Todas as vezes que tentei perdê-lo. Ele apenas multiplicava. Aqui estão os seus 10.000. E aqui estão todos os lucros gerados por eles. Não considerei um único libra como meu. Um silêncio profundo tomou conta da sala. Richard Collins abriu a primeira pasta devagar. Analisou cada recibo. Leu cada contrato. Observou com atenção cada transação. Por quase 10 minutos, o único som na sala era o das folhas sendo viradas. Por fim, Richard fechou as pastas. Levantou-se da cadeira e foi até a janela. Lá embaixo podia-se ver toda a cidade de Londres. Então ele se virou e olhou para James. Você sabe. Por que eu lhe dei este desafio? James balançou a cabeça devagar. Não, senhor. Com um leve sorriso, Richard disse. Eu nunca quis ver se você era capaz de gastar dinheiro ou não. James olhou para ele, surpreso. Eu queria ver. Quando um homem humilde de repente coloca as mãos na riqueza. Se é o homem que muda, ou a sua consciência. James permaneceu em absoluto silêncio. Richard continuou. Eu pensei, se você fosse ganancioso, nunca mais voltaria. Se fosse desonesto, esconderia os lucros. E se estivesse faminto apenas por dinheiro, acabaria se esquecendo da minha filha. Ele pegou o envelope e o colocou de volta nas mãos de James. Em seguida, empurrou também todas as pastas com os documentos legais para ele. Tudo isso é seu. Os olhos de James se encheram de lágrimas. Senhor, esse dinheiro era seu. Richard respondeu sorrindo. Não, o dinheiro era meu. Mas o destino é seu. Você cuidou desta riqueza com honestidade. Agora só você tem direito a ela. Nesse momento, a porta da sala se abriu. Isabela entrou. Seus olhos estavam marejados. Richard foi até ela. Pegou sua mão e a colocou sobre a mão de James. A partir de hoje, entrego a minha filha aos seus cuidados. As lágrimas rolaram pelo rosto de James. Pela primeira vez, ele sentiu que não tinha conquistado apenas Isabela, mas também a confiança de um pai. Poucas semanas depois, eles se casaram em uma linda igreja em Londres. Nathan Foster estava na primeira fileira. Quando James olhou para trás, em sua direção, Nathan apenas sorriu e fez um sinal de positivo com o polegar. Os 2 amigos de infância entenderam tudo, sem precisar dizer uma só palavra. Após o casamento, Richard Collins fez mais um anúncio diante de todos. James Walker, a partir de hoje não é apenas meu genro, mas também o futuro líder da Collins Global Holdings. O salão ecoou em aplausos. James olhou para Isabela, depois para Richard Collins, e compreendeu que a maior vitória da vida não acontece quando o homem se torna rico. A verdadeira vitória acontece quando, mesmo após conquistar a riqueza, sua honestidade permanece inabalável. Às vezes, o destino lhe dá riqueza, apenas para que o mundo possa ver o quão rica é a sua verdadeira essência.